Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Querido Deus, Pai Celeste, nesta manhã, Senhor, peço mais uma vez a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos cubra com o seu manto sagrado, dá-nos livramento, um dia de paz, de gozo, de alegria, um dia de livramento, de restituição. Pai querido e amado, entregue em Tuas mãos o meu lar, a minha família, os meus amados irmãos, a minha família, Senhor Jesus, alguns que eu não conheço, entregue em Tuas mãos, todos os ouvintes da Tua palavra. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, abrace, Senhor, a todos por mim, assim te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus, paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados. Estou passando para deixar um rápido estudo bíblico. Eu não sou professor, mas o Senhor, Ele me dá instruções, o Senhor me dá a sua divina graça, a sua misericórdia, a sua sabedoria para expressar o que se faz necessário. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos sustentado. Meus queridos, eu irei abordar um assunto, serei muito breve, o máximo possível. Assistam, em nome do Senhor Jesus, a este vídeo para sua edificação. A sua alma precisa ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Costumo falar que é a bússola do céu, porque aqui é o manual para chegarmos nos céus. E os dias são trabalhosos, precisamos da direção de Deus. Pai querido e amado, neste momento, Senhor, eu peço a capacitação do Teu Espírito conforme concedeste-me, Senhor, a Tua palavra, para transmitir para o Teu povo, para todos, sem acepção. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e amados, em 1 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia está aqui pelo servo do Senhor, o apóstolo, falando acerca de a diversidade dos dons espirituais. Dons de Espírito. E a igreja que somos nós temos os dons do Espírito Santo. Mas serei bem específico em um dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a parte B diz assim: o dom de discernir os Espíritos. Você tem orado, meu querido, minha querida, para Deus lhe conceder o dom de discernir os Espíritos? Porque muitas das vezes nós oramos a Deus por muitas coisas e esquecemos de pedir a Deus o dom de discernir, de entender quando é uma operação de Deus e quando não é, o que vem de Deus e o que não é. Discernimento, meus amados, é destrinchar, compreender, enxergar com os olhos espirituais o que é e o que não é de Deus. Quando alguém está falando pelo Espírito Santo e quando alguém está falando de si próprio, quando alguém está falando por outros espíritos. O apóstolo, ele teve, certa feita, ele demonstrou na verdade o dom de discernir quando havia uma jovem tinha um espírito de adivinhação e aquela jovem, ela elogiava em alta voz: servo de Deus Altíssimo. E ali ele expulsou o demônio que estava na vida daquela jovem. Ele poderia se sentir elogiado, mas ele discerniu que não era Espírito de Deus que estava sobre ela, mas espírito de engano. E mais elogiando, seria muito fácil dizer: glória a Deus, é Deus que faz isto. Não, ele discerniu que não provinha de Deus. E como base, neste versículo, que fala acerca dos dons, eu convido a todos a lerem depois todo o capítulo 12 de 1 Coríntios, em seguida todo o capítulo 13 e todo o capítulo 14. Faça isto, faça um propósito diante de Deus, para você discernir esses 3 capítulos de 1 Coríntios
capítulo 12, 13 e o 14 está falando acerca dos dons espirituais. E você precisa entender. Você precisa aprender da parte de Deus. Você vai passar a aprender também acerca dos dons de línguas. Porque tem pessoas que acham que só ser cheio de Deus é quando está falando em línguas. Não. O apóstolo foi bem claro quando falou: eu quero que todos, sim, falem língua, mas sobre todos os dons nós temos que procurar o dom de profetizar, porque edifica a todos. Quando eu falo em língua, estou edificando a mim mesmo e não a igreja. Porque você não está entendendo o que eu estou falando, só Deus. Se eu oro em línguas, estou orando a Deus. Ninguém vai entender. Se eu falo em línguas, estou falando para Deus. E aquele que fala em língua, ore para que interprete. E nos dias de hoje está muito escasso. Eu cheguei a presenciar certa feita em uma cidade cujo morei. Eu era nem um adolescente. Eu tinha entre 9 e uns 10 a 11 anos. Quando eu presenciei com meus olhos, senti até a presença de Deus. Enquanto uma irmã, Deus usava ela em línguas e mistério, e o irmão, ele interpretava o que ela falava. Que coisa mais linda. E hoje é muito difícil, escasso de se ver. Mas não é esse assunto que eu quero abordar. Não foi esse assunto que Deus trouxe ao meu coração. Estou só ressaltando aqui que vós precisa ler todos esses capítulos que eu estou recitando. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. E recitei aqui do capítulo 12, versículo 10, parte B. O dom de discernir espírito. Sabe por quê, meus amados? Observem bem agora aonde o Senhor ele quer chegar. O que o Senhor ele quer que nós entendamos. Por isso que nós temos que pedir o dom de discernir. A Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao 13, que Elias no Monte Horebe, e diz a palavra: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também, observem agora, um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pinhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meus queridos amados, observem bem que aqui há 3 elementos que representam o poder de Deus. Deus estava mostrando para Elias que ele não deveria ter medo daqueles que estavam perseguindo para tirar sua vida. Ele chegou em um estado de vida que desejou até a morte debaixo do pé de zimbro, como todos sabem. Mas ele se alimentou porque Deus enviou um anjo, ele bebeu água, ele comeu pão, ainda que ficou querendo dormir, porque ele estava extremamente espiritual, meus amados irmãos, angustiado. Mas ele se alimentou do pão, tomou a água, e ele caminhou por mais 40 dias e 40 noites. E eu e você precisamos nos alimentar da palavra de Deus para caminharmos aqui na terra dos viventes, para não sermos enganados e nem trapaceados. No versículo 8, onde eu li, diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. E eu e você, para termos força, temos que caminhar aqui na terra dos viventes, se alimentando da palavra de Deus, bebendo da água do Espírito. E o que eu quero que você entenda, mediante o Espírito Santo, com o discernimento de Deus, cujo Ele me confiou na manhã deste dia, 3 elementos que representam o poder de Deus.
Um grande e forte vento, que até fendia ali, como diz, os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Mas Deus não estava naquele vento. Diz aqui também, depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor ele não estava naquele terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Nem todo fogo, nem todo vento, nem todo fogo, nem todo terremoto Deus está. E são três grandes elementos que representam o poder de Deus. Deus estava mostrando a Elias que ele tinha um controle sobre tudo. Não tinha para que Elias estar temendo. Embora nós temos que nos precaver. Mas espiritualmente Deus me traz com uma palavra de sabedoria neste dia. Nem todo vento Deus está. Nem todo terremoto Deus está. E nem todo fogo Deus está. Por isso que nós temos, como já fora lido, que pedir o dom a Deus de discernimento de espírito. Tem pessoas que se confundem quando vê um movimento, um mover. Mas se nós tivermos o dom de espírito, o dom de discernir, nós vamos entender quando vem de Deus e quando não vem. Porque nem tudo nós podemos receber, nem tudo podemos glorificar. A glória deve ser atribuída unicamente a Deus. Glória, aleluia, todo louvor e exaltação. E por não discernirmos o que não provém de Deus, podemos sermos enganados. Por isso se faz necessário orarmos. Observe que depois desses três elementos, três grandes elementos que Deus representou ali, mostrou a Elias, que ele tinha um poder cujo sobre aqueles elementos, uma voz suave falou: "Que fazes aqui, Elias?" Muitas das vezes Deus ele fala de uma forma que a gente, será que é Deus mesmo? Tão calmo e me expresso, tão sereno, Deus falou: "Que fazes aqui, Elias?" Essa é a exegese que o Espírito Santo me concede. Eu sinto o Espírito Santo de Deus em minha vida e ouço com os ouvidos espirituais de Deus falando: "Que fazes aqui, Elias?" Como diz a palavra. Aí diz, uma voz mansa e delicada: "Que fazes aqui, Elias?" Deus não estava naquele vento, naquele terremoto, nem naquele fogo. Deus representou Elias, que tinha poder sobre tudo, porque ele é Deus. Não tinha para que Elias ter medo de quem estava perseguindo. Mas a Bíblia diz que toda as Sagradas Escrituras é divinamente instruída para ensinarmos, é proveitosa para instruir o homem de Deus em justiça. Está escrito em Timóteo. Todas as Sagradas Escrituras, nós precisamos nos alimentar para aprendermos a vontade de Deus. E Deus nesta manhã Ele quer abrir os nossos olhos, se nós abrirmos nossos ouvidos espirituais. Ele quer ungir nossos ouvidos para que a palavra desça e seja enraizada no nosso coração, e peçamos a Deus em oração discernimento, porque Deus não está em todo vento, nem em todo terremoto, nem todo fogo. Esses três elementos têm um poder imensurável de destruição. E às vezes pensamos que é Deus, mas não é Deus. Embora Deus tenha, sim, poder sobre todas as coisas. E o diabo, ele é enganador. Passou o vento que fendia as pedras. Um grande terremoto que abala as estruturas, mas não era Deus. O fogo consumidor, mas Deus não estava no fogo. Não seja enganado, não seja enganada. Deus nesta manhã está abrindo seus olhos. Não se engane com o que você vê e com o que você ouve. O Senhor ele fala de diversas formas, louvado seja Deus. E para que eu e você não venhamos ficar enganados ou decepcionados com alguém, mas não era um homem de Deus ou uma mulher de Deus e fez isto ou aquilo. Não, nós temos que estar preparados, porque seres humanos somos falhos, somos seres humanos e falhos. Mas se nós estivermos nos alimentando como se alimentou Elias, do pão que procede, aqui expressando no sentido figurado a palavra de Deus,
tomando a água do Espírito Santo, nós iremos caminhar com a força que provém de Deus. Nós vamos discernir o que vem e o que não provém de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. E sobretudo, em primordial, em primeiro lugar, temos que buscar os dons espirituais. E Deus, Ele concede para aquilo que for útil. Então, nesta manhã, é de grande valia e está sendo útil para a sua vida pedir a Deus o dom de discernir espíritos. Porque Deus não está em todo vento, em todo terremoto, nem em todo fogo. Cuidado nos movimentos. Há muitos que quando vê alguém falando de mistério, aquele fogo todo, e eita, glória a Deus, aleluia. Mas não se confunda. Peça a Deus, me dê discernimento, Senhor, para enxergar, para ouvir o que vem e o que não provém de Ti. Amém? Eu creio que você aprendeu bastante da manhã deste dia. O irmão Carlos não é um professor, mas eu estou falando com a palavra da sabedoria de Deus. O Senhor, na manhã deste dia, após orar, Ele me confiou esta palavra para edificar a minha vida, porque eu aprendo com a palavra do Senhor quando estou ministrando para vocês. Ainda eu, um mero e pequeno servo. Oreis por mim, preciso das vossas orações, das vossas intercessões, ao meu favor, apresentando a minha família em oração, pois eu tenho vos apresentado. Vocês estão nos meus joelhos. Cada uma vida está debaixo dos meus joelhos. Esse é o meu compromisso, esse é o meu dever. Foi para isso que Deus me chamou. E Deus, Ele falou conosco nesta manhã de uma forma maravilhosa, nesse rápido estudo bíblico. Creio que todos entenderam em nome do Senhor Jesus. Não vos deixei enganar. Amém? O Senhor Jesus Cristo nos advertiu na sua palavra, no capítulo 24 de São Mateus, acerca dos últimos dias. Há muitos que, se não vigiar, serão enganados. Mas nós temos o Espírito Santo. Aqui está um povo zeloso de boas obras. Você está ouvindo essa palavra porque se faz necessário. E se você sentir de Deus em compartilhar com mais alguém, faça isto. Você está ajudando a obra do Senhor. Você está fazendo a obra do Senhor. Assim como eu estou aqui com uma grande e tamanha responsabilidade. E você agora vai ser um mensageiro. E uma mensageira de Deus enviando para mais alguém. Eu confesso aos amados irmãos que não vou estar pedindo curtida nem like. Porque vocês sabem o que precisa ser feito. O YouTube precisa, meus amados. E ele cobra isso. Ontem eu passei quase 1h30 de relógio para subir um vídeo no YouTube. O YouTube, ele fica de certa forma, porque preciso das vossas curtidas. A plataforma está precisando. Muitas visualizações, às vezes quase poucas, mas pouca curtida. E o YouTube deve entender que esse conteúdo está sendo de grande valia. Então você, servo e serva de Deus, aperte lá, deixe seu like, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo. Creio que aprendemos bastante. Não esqueçam de ler em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, falando acerca dos dons espirituais. E não esqueçam de pedir a Deus, em oração, o dom de discernir os espíritos. Porque Deus não está, muitas das vezes, em algo que pensamos que está. Quem diria que Deus estaria depois de passar um forte vento, um terremoto tremendo e um fogo? Uma voz suave e meiga. Nós somos seres humanos, nos confundimos. Mas Elias tem a direção de Deus. Aqui estou extraindo, mediante esta palavra, um estudo bíblico, uma direção de Deus para as nossas vidas. Deus demonstrou a Elias, entendam bem, que ele tem poder sobre todos esses elementos, sobre tudo. O vento, o fogo, o terremoto, a água, enfim. Está escrito lá em Jó que Deus, ele colocou limite nas águas até que virás e não mais adiante. Colocou ferrolhos no mar. O mar só avança quando Deus quer. Então que nós possamos pedir o dom de discernir. Essa é a vontade do Senhor.
Fiquem todos na santa paz e tenham todos um bom dia em nome do Senhor Jesus. Amém? Creio que vocês aprenderam bastante na manhã deste dia. Deus não está em todos os movimentos e nem em todos os elementos. E nem tudo que aparenta ser é de verdade. Deus não nos deixa sermos enganados. Deus abençoe.